Bom dia, Jânio. Bom dia, Mariana. Bom dia a todos. E então? Jânio, não tem como a gente começar o programa hoje a não ser falando da condenação de Lula, né? O juiz Sérgio Moro condenou o ex-presidente a 9 anos e meio. Ainda existem outras ações, outros processos que ele responde. E isso já era meio que esperado, né, Jânio? Era. E a repercussão também, de certo modo, era esperada. Em termos de Brasil, a gente acompanhou nesses últimos dias mobilizações dos petistas, já prevendo uma possível condenação, dizendo que iam às ruas. Até agora, a gente não viu ainda o que é que as ruas vão dizer em relação a essa condenação de 9 anos e 6 meses. Há também comemorações, mas também ninguém sabe em que medida essas comemorações podem repercutir na opinião pública. Em termos internacionais, eu destacaria aí 2 frases. Uma de Lula, outra do juiz Sérgio Moro. A do juiz Sérgio Moro é: não importa o quão você esteja alto, a lei ainda está acima de você. Ele colocou essa frase na sentença. E essa frase está repercutindo no mundo todo. Da mesma maneira como uma outra frase de Lula, que ele disse muitas vezes no outro contexto, está sendo agora muito utilizada. Nunca antes na história desse país um presidente foi condenado. O país acompanha uma mudança, eu diria até quase que uma ruptura histórica, porque ninguém pode desconhecer a importância de Lula na história política do Brasil, da ascendência de um operário até a presidência do país, depois de 2 campanhas em que foi derrotado, e tudo o que fez para a inclusão social, chegando-se a ser considerado uma possível liderança internacional, inegavelmente uma liderança aqui na América do Sul, com repercussão internacional, a partir daquela frase que agora já ganha até uma conotação pejorativa, né? Como se fosse uma ironia, que o ex-presidente Obama disse: você é o cara, tal. Tudo isso está mexendo ainda com a cabeça das pessoas, porque um ex-presidente condenado com a possibilidade, inclusive, de em outros processos, tem mais 4, continuar essa condenação, ninguém pode descartar uma outra possibilidade que seria incrível. Aí não seria nunca antes da história, porque a gente já viu vice-presidentes sendo presos, como, por exemplo, o vice-presidente do Peru, Fujimori, por outros motivos, alguns tal. Mas no caso de Lula, ainda com essa liderança que ele tem no momento, as pesquisas indicam, as mais recentes, que ele é quem tem uma maior preferência no eleitorado para as eleições presidenciais do próximo ano. Muito embora destaque-se, os que apoiam Lula dizem, ele nesse momento é o candidato mais forte. Entretanto, no Brasil, como nós temos uma eleição de 2 turnos, é importante que se diga isso. Ele tem dessa preferência, ninguém pode questionar, quase que certa, se for candidato, se não tiver problemas, que vai para o 2º turno. Mas ele tem também a maior rejeição. Uma rejeição acima de 60% inviabiliza qualquer candidatura no 2º turno. Porque o outro que for ao 2º turno com alguém que tem a preferência, mas tem uma rejeição tão grande quanto a rejeição de Lula, provavelmente ganhará. E essa rejeição de Lula, eu diria até, tanto quanto a aprovação, estão já segmentados, estão já consolidados nesses últimos meses, muito embora a gente tenha acompanhado essa crise. É improvável que ele passe de onde está, se continuar sendo o candidato, como é improvável também que a rejeição caia o suficiente para viabilizar. Essa carga toda que se faz em termos de potencial eleitoral é também uma observação feita pelo juiz Moro. Ele disse que durante a oitiva o presidente chegou inclusive a ameaçar, não é? A quase que chantagear, a pressionar o Ministério Público e o próprio juiz quando disse: eu sendo eleito eu vou tomar as providências, o povo tal. A gente acompanhou tudo isso, né? Os desdobramentos iniciais são desdobramentos que eu não diria preocupantes, porque muito embora tenha essas manifestações para quem vai reclamar ou para quem vai comemorar, elas estão insuficientes para uma grande mobilização que continue a dividir mais ainda o país, que a gente sabe está muito dividido hoje. Mas a opinião pública, a grande maioria, a maioria silenciosa,
ainda está acompanhando o desfecho de tudo isso. Os outros processos virão, ele ainda não está inelegível. Para que ele se torne inelegível, é preciso que a segunda instância o condene também, que é a 4ª região lá do tribunal no Rio Grande do Sul. Aí ele entraria na ficha limpa. Entrando na ficha limpa, condenado por um colegiado, ele não pode ser candidato. Mas esse processo, pela média, olha que coisa interessante, pela média, ele demora, a segunda turma lá, o pessoal do Rio Grande do Sul, 3 juízes, eles demoram em média 6 a 10 meses. Imaginemos ainda se prolongar isso, para saber se ele vai ficar inelegível ou não, condenado ou não na segunda instância, 6 a 10 meses. Aí vai chegar no início do processo eleitoral do próximo ano. Aí, até lá, ninguém pode desconhecer a importância, não apenas das mobilizações, como principalmente das pesquisas de opinião pública. E aí sim, a maioria silenciosa se manifesta.